bom? O professor Francisco Gonçalves Filho é bacharel e licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Ele é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e doutorando pela Universidade Federal do Pará, UFPA, e é membro fundador do NEAF. Neste momento, passamos a palavra para o professor Francisco Gonçalves Filho. Obrigado, Norinete. É um prazer estar aqui na 9ª Semana da Consciência Negra. Agradeço também a presença de todos, né? E num momento tão importante como esse, né? Semana da Consciência Negra, acontecer uma série de coincidências que não são coincidências, são intencionais, né? São ações intencionais, mas outras são coincidências. Por exemplo, sexta-feira 13, né? Já viram hoje que é o dia da sexta-feira 13, deve ter um destaque, tá na minha apresentação aqui, que é sexta-feira 13, né? Só faltou ser lua cheia, né? Mas é lua nova, tá cheia, né? E é importante citar um pouco isso, porque a discussão sobre a questão que envolve questões étnico-raciais é envolta a uma série de mitos, né? Uma série de ilusões, e que nós, militantes da causa, pensadores, estudiosos, etc., temos que limpar essa área para poder entender um pouco das questões que estão colocadas, né? Todos os mistérios que envolvem as questões, e aí é importante assistir a palestra da Miriam Tesseroli hoje à noite, né? Com a não me recordo agora o nome o título da palestra, deixa eu pegar aqui pela programação, mas ela é Negação dos Valores Civilizatórios Africanos, Repressão e Silenciamento das Tradições. Embora o título da temática que ela vai utilizar não seja a religião de matriz africana, mas esse silenciamento das tradições concretamente deve chegar nas religiões de matriz africana, que é o grande tema, a grande discussão que a Miriam faz, né? O fato de ser uma sexta-feira 13 nos ajuda a lembrar como se explora os mitos, né? E as crenças, e principalmente uma associação com dessa ideia do bem e do mal, né? E você trabalhando o dia 13, a ideia de azar, o dia de manifestações de coisas do mal, negro do mal, e aí segue uma série de outras coisas que são representadas, né? Nesse universo, né? Que pertence à nossa cultura, né? Quando você traz em cena a discussão sobre o candomblé, as expressões religiosas de matriz africana, isso se potencializa nessa discussão. Então, hoje tem uma série acontece uma série de coincidências nessa Semana da Consciência Negra, que é importante lembrar que uma é essa, que hoje é dia 13, né? Então, o dia 13, ele precisa ser pesquisado também, como que ele alimenta o universo da cabeça das pessoas e como que é explorada a questão étnico-racial aí, né? A outra coisa é estar do lado da Urinete aqui, né? Isso não é mera coincidência, né? Uma produção nossa, no sentido do curso de pedagogia, né? Ter formado a Urinete, assim como a Luciene, né? Que brindou essa Semana da Consciência Negra, aceitando o desafio de fazer a sua abertura, né? Professora da casa, mas é aluna, colega inclusive da Urinete há poucos dias, né? Poucos meses, né?
esteve com a gente nessa jornada de formação, como a maioria aqui. Então, é um prazer muito grande, né? Assim, vocês não sabem da satisfação, né, Batista, que coordena aí o NEAF e teve a presença da Ulinet de forma mais sistemática. Não sei se está presente hoje, mas eu já apostava com o Batista que depois que forma é mais difícil participar, porque tem concursos públicos, tem outras atividades, né? O pessoal vai para fora, a Juliane foi fazer pós-graduação em Palmas, coisas desse tipo. Então, saudar a abertura da Semana da Consciência Negra, né? a 9ª semana, com este momento no qual nós temos um grupo de alunos formados pelo curso de Pedagogia, pelo campus de Tocantinópolis, atuando dentro ou fora daqui, indo para outras ações, outras atividades, demonstra que a nossa formação está no rumo certo, tem muitas coisas para arrumar, acertar, tem muitas coisas para a gente melhorar, mas nós acertamos o rumo, né? Tá correto. E aí, o Cineclube, fazendo um gancho com a minha palestra, tem um papel na formação da Luciene, que fez uma apresentação aqui anteontem. O Cineclube tem um papel na formação da Aulinet, daqui do meu lado, né? O Cineclube tem um papel e tem uma influência, por exemplo, na formação da Juliene, que está na pós-graduação, fazendo mestrado em Palmas. E aí eu tenho o Clisma, tem uma série de pessoas que um grupo de pessoas, né? Ele não é tão grande assim, né? Mas ele está se tornando, né? Então, saudar a Semana da Consciência Negra é também saudar o processo que formou essas pessoas e que pretende formar também todo um outro quadro de educadores, professores, influenciar na comunidade, partilhar fortemente com o curso. Eu estou falando da pedagogia, porque elas são da pedagogia, mas outros colegas são das ciências sociais, né? Que eu citei aqui. Então, muito importante isso. O Cineclube, a minha fala, ela vai girar em torno do Cineclube, né? Por isso que eu falo dessas pessoas que foram formadas e diria que não pelo Cineclube, mas receberam influência do Cineclube, né? O Cineclube acontece aos sábados, né? Todo mundo sabe, aqui é livre, frequência é livre, né? Tem um conjunto de filmes que são expostos, que começou de forma espontânea não, mas indicada pelo coordenador, que é o professor Batista, né? Quando começou a coordenar, e aos poucos evoluiu para uma forma um pouco mais democrática, que é chamar uma reunião no início do ano com alunos, professores, técnicos e apresentar uma proposta para o ano de quais filmes serão passados aos sábados aqui, né? Então o Batista tem feito esse exercício que é muito interessante a cada ano, né? Isso não significa que todas as pessoas que são chamadas vêm, né? Mas ele tem interação, as pessoas se manifestam sobre os filmes, as pessoas, alguns vão, outros mandam por e-mail e participam. Então, eu diria que discutir o Cineclube é discutir o processo também de afirmação do Cineclube aqui, né? O Cineclube não é só esse cartaz que se coloca aí, esse o filme, esse ou aquele que é bom para o debate, para esse professor ou para aquele. Tem que pensar o Cineclube como um projeto como um todo, né? E que dialoga com os colegas diretamente das ciências sociais, professores, alunos e técnicos, com os colegas da pedagogia e agora, mais recentemente, com os colegas da educação do campo e com a educação física. Vou falar em educação física. Vai ainda dialogar. Algumas dessas pessoas participam conosco, mas o curso em si, né, ainda não dialogou do ponto de vista sistemático, né? Quer dizer, de buscar no seu PPP, buscar nos afazeres das orientações dos professores, dos alunos, etc.,
relações com o conhecimento cinematográfico, expresso aqui pelo Cineclube. Então, isso é um esforço que o professor de biologia tem que fazer, o professor de estatística tem que fazer, o professor de história tem que fazer, o professor lá de África, de geografia regional, das mais variadas áreas do saber, precisa fazer para potencializar esse recurso que nós temos aqui, que já ganhou uma sistemática. Então a primeira sistemática que eu chamo a atenção é essa. A segunda sistemática tem a ver com um balanço que é feito ao final do ano das atividades do Cineclube, né? E entre esse balanço tem um aspecto que é um momento durante o ano das atividades do Cineclube, que é voltado para um convênio, e o Batista chama de convênio, né? Embora não sei se tem toda essa formalidade, mas tem, né, Batista? O convênio no sentido assim, que um dos núcleos de pesquisas e estudos do local, do campus, estabelece que em determinadas datas, em determinados momentos, esse núcleo chama para si a coordenação dos trabalhos do Cineclube, no sentido da proposição do filme, no sentido de fazer o debate do filme, reservando para sua forma de pensar e, portanto, sua visão ideológica, né, o que ele quer explorar, qual é a temática, qual é a reflexão, etc. Né? E isso foi eu diria que uma segunda ação do Cineclube, que o potencializou e que nós acertamos em cheio ao fazer isso, porque um núcleo funciona, que é o NEAF, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, tem reflexão sistemática, encontros tanto políticos de tomar decisões de ações externas, quanto em separado reuniões de estudos, de textos, livros, orienta TCC, né, acompanha as temáticas aqui e acolá. E essa atividade do Cineclube, do NEAF, influencia no convênio, na medida em que algumas datas estão voltadas para a coordenação desse núcleo. Já sabem, né? O mês de novembro todo, né? Normalmente o NEAF reclama para si a orientação do Cineclube, e algumas outras datas que estão ao longo do ano, mas são mais pulverizadas, não envolvem um mês, né? Uma acontece no mês de março, mas é o dia 21, né? Também alguma coisa ligada à questão da mulher, dia 8 de março, também dia 13 de maio, por conta da abolição da escravidão. Então, são temáticas, salvo engano, esses são os 3 meses do ano que mexem com o núcleo de estudos e pesquisas NEAF. Né? Então, para falar sobre o Cineclube, né, e a juventude negra, nós primeiro temos que dizer que o projeto Cineclube caminhou nessa direção e caminhou de forma acertada. E que se os outros núcleos de estudos e pesquisas desse campus, na área de estatística, na área de políticas públicas, de gestão, educação do campo, educação física, em nossa opinião, precisam pensar sobre como se inserem na utilização do Cineclube como potencializador de ensino, pesquisa e extensão aqui na universidade. Então, por que é importante esse momento nosso aqui? Para dizer que o Cineclube é um material que está de fácil acesso, está aqui, se realiza aos sábados e pode servir para ensino, pesquisa e extensão. E muitas vezes a gente acha que eu não sei o que eu vou pesquisar, não é? Ora, o Cineclube está aí, não é? Ele é um riquíssimo material que o Batista, que talvez seja entre nós, talvez porque eu não conheço os colegas da educação física e da educação do campo ainda suficientemente, né? E pouco conheço as ciências sociais, mas o Batista, que é talvez o maior conhecedor, né, das atividades do cinema aplicado, na ideia do Cineclube, né, não dá conta dessa riqueza.
tudo que é feito, o próprio Batista nos fala que tem umas centenas de outras coisas que nós não fazemos, que podemos fazer. Então, novamente, acertar, né, a discussão sobre o Cineclube e a fazer essa referência com ensino, pesquisa e extensão. Nós já temos, e eu posso comprovar isso, né, com tranquilidade, o professor Batista e os colegas do NEAF, nós já temos algumas produções motivadas pelo Cineclube, produção de conhecimento, né? Temos TCCs, temos vários artigos publicados, e aí temos, assim, não é nem assinado por mim, os alunos, os professores estão assinando esses artigos, indo em congressos, participando, apresentando esses trabalhos. Então, essa também compõe, né, essa iniciativa do Cineclube em discussão com temáticas possíveis aqui. O cinema, gente, ele potencializa quase todas as áreas, acho que não tem área da vida que o cinema não abarque. É possível dizer que tem alguma área que o cinema não abarcou? Não é? Todas as áreas, todas as áreas. Portanto, é possível dizer que todas as áreas do conhecimento que são retratadas aqui, são estudadas, pode ter, né, um diálogo com a produção ficcional, a produção cinematográfica. Isso não significa que o Cineclube tem dado conta de apresentar essas áreas. É isso que eu estou falando, o Batista não dá conta. Não dá conta. Mas eu não dou conta, o professor Aurinete, nós não damos conta, é muita coisa. O que nós damos conta aos sábados, né, a maioria dos sábados, ofertar o Cineclube, passa por uma triagem, escolhe-se um filme e apresenta. Quando se escolhe o filme, deixamos de escolher uma centena, milhares de outros filmes. Então nós temos que dizer que essa escolha do filme é intencional e é ideológica. Porque quando escolhemos Garrincha para passar no sábado, amanhã, tem umas centenas de outros filmes que nós não escolhemos. Né? Então, a primeira discussão nossa para falar de luta, resistência e combate ao racismo, alienação e violência é dizer da nossa capacidade de decisão sobre a área do conhecimento, sobre o que nós queremos pesquisar, sobre o que nós queremos colocar em debate. Porque aí vem a outra questão acertada no Cineclube, né, que esses anos nós fizemos e acertamos, que é não considerar Cineclube nunca, jamais, se caminhar para aí, no nosso entendimento, pode mandar fechar o Cineclube, um espaço para passar o filme. Esta é a parte menos importante, mas que não existe sem ela, porque as pessoas precisam conhecer o filme. Mas veja, hoje os filmes, por conta das novas tecnologias, estão, né, bastante democratizados. Você tem acesso aí, às vezes primeiro no comércio, né, do filme pela internet, baixa esse filme, é isso, Sandro? Não é o que você mais faz, né? Ou ver aluno fazer? Assiste online também. E assiste online. Quer dizer, assistir o filme não é o problema. Então qual é o problema? Confrontar opiniões, apresentar o debate, ter uma ação metodologicamente organizada e sistemática sobre aquela produção. Esta é a novidade do Cineclube. Não é outra, porque o Cineclube fora disso poderia funcionar em qualquer lugar do ponto de vista da projeção do filme. Né? Então, é interessante porque eu lembro de uma época que o Cineclube, eu participava mais, tinha mais tempo para participar do Cineclube, e nós vimos aí o pessoal, alguns assistiam o Cineclube, aí acabou o filme, aí era hora de ir embora. Aí a gente ficava falando aqui, gente, é agora que o Cineclube começa. O Cineclube não começa quando apresenta o filme, mas quando termina. E aí, houve mais um patrimônio que é nosso, do Cineclube. Qual? Que tem a ver com visão científica, tem a ver
com pesquisa, tem a ver com nossa forma de encarar o conhecimento. Após a apresentação do filme, nós escolhemos alguém que vai fazer, quando possível, né? Hoje isso está mais sistemático, mas já foi aleatório, né? E não pode, né? Tem que ser sistemático. Escolhemos alguém que vai fazer o debate do filme. O que é fazer o debate do filme? Às vezes é meio assustador, etc. Assim, fala, está assumindo essa responsabilidade de vir à frente, tem que coordenar o debate do filme aqui, né? Mas veja, é aí que está o centro da coisa. Esse aluno, ele é chamado, ou esse professor, esse técnico, esse membro da comunidade, ele é chamado antes, ele é convidado a fazer o debate num período anterior à projeção, para que ele tenha tempo de se preparar. E o que é se preparar? Olha, é muito difícil coordenar um filme, o debate de um filme, que você não assistiu. Você assistir juntamente com todos e fazer a coordenação do filme é coisa para espontaneísmo. Isso não é ciência. Isso não é ciência. Ciência não se faz assim. A ciência a intervenção científica é dada com métodos precisos e, portanto, muito bem pensados, inclusive testados, observados, né? E tem um debate entre nós no Cineclube, que é como que tem que ser a coordenação da apresentação desse trabalho do Cineclube. Tem que ser espontaneista. Eu sou o coordenador, eu só coordeno, então eu venho aqui à frente e abro. Quem gostaria de falar? Não fala você, fala você. Então o debate aí é um monte de gente falando das suas impressões. Não tem ciência. A ciência é além das impressões. A ciência quer aprofundamento da questão. É tirar o véu, olhar por trás. Eu não consigo olhar por trás do filme somente assistindo o filme. Eu vou precisar fazer uma intervenção, aquilo que a história nos ensinou, que é a investigação, né? Então, que investigação é essa? Então tem todo um procedimento, né? No caso do debatedor do Cineclube, o que ele vai fazer? Ele precisa assistir o filme antes, né? Ou ter participado da projeção do filme aqui, anotado, participado do debate, se alimentado da reflexão, preparar a sua intervenção, portanto um caminho, um método no qual eu apreendo o filme e vou falar sobre ele. Então falar sobre o filme não é descrever o filme, porque de descrição todo mundo pode fazer, né? Falar sobre o filme é tentar refletir sobre o que está por trás daquele filme, quais são as lições que eles podem trazer para nós, o que é ficção e o que se aproxima mais da realidade, o que é invenção, né? E o que não é invenção, né? O que é aquilo que é próximo da realidade, né? É fazer a crítica ao filme. E aí, novamente, eu quero aqui dizer que na história do Cineclube e do NEAF tem uma outra iniciativa, e é disso que trata meu artigo, né? Tem uma outra iniciativa fantástica que nós precisamos voltar a fazer, que foi convidar um especialista em resenha fílmica para ensinar a gente a fazer resenha fílmica. A resenha fílmica é um pouco isso que eu falei para vocês de como é que se faz o debate, mas é de forma sistemática. Vocês já estudaram e viram falar em resenha de livro, né? Então você pega um livro, um artigo, um texto e você faz uma resenha. Para fazer a resenha, você tem um conjunto de passos que você precisa fazer, né? Você vai ler o livro, você vai anotar, você vai fazer uma pesquisa sobre o autor, sobre o tema, né? Sobre o problema colocado, e vai escrever um livro, por exemplo, de 100, 200 páginas que você leu, tentar traduzi-lo em 2, 3 parágrafos, em uma página, e colocar um pouquinho qual é a mensagem daquele livro, se ele é importante, se ele não é, se vale a pena ler ou não, etc, etc. A resenha, ela tem um papel na nossa literatura, né? Pois é, isso foi o que a metodologia científica acumulou, né, na universidade, e a resenha crítica é muito importante para os nossos cursos, para a nossa formação, né? Em todos os cursos aqui. Agora, imagina você aplicar a metodologia da resenha crítica de livro no filme. É esse que é o nosso desafio.
E eu digo que é a grande novidade, talvez do ponto de vista da investigação e da metodologia de como apreender essas discussões e essas temáticas para potencializar as pesquisas nossas, ou estudos, ou TCCs, PIBIC, PIVIC, não é? O PIBID, né? Vocês tanto fizeram atividades em relação ao Cineclube também, não é a resenha crítica fílmica. Nós fizemos um NEAF, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, teve uma edição, que eu não sei se foi a 8ª ou a 7ª, que trouxe um professor especialista em resenha crítica, que fez 3 coisas muito simples, mas que deixou um legado para todos nós muito interessante. Primeiro, ele marcou com a gente uma aula sobre como fazer uma resenha. Na mesma aula, então toda a primeira parte da aula dele é como uma aula, como todos nós aqui temos aula na metodologia científica, eu acredito que todos os alunos aqui, quem não teve vai ter, né, metodologia científica ou pesquisa, precisa aprender a fazer resenha, né? Fichamento, resenha, tal, que no início é chato pra caramba, tal, só que depois se revela um material maravilhoso para nós trabalharmos, né? Porque é como você se apropria da obra, como você não fala do que todo mundo falou daquela obra, você fala o que você de fato entendeu sobre ela. É você, sujeito, sobre aquele outro sujeito que está falando na obra, e não o que o professor falou do filme, o que o professor falou do livro, o que o professor deu de interpretação, mas é a sua interpretação, portanto, você também como autor da obra. Em Cineclube, isso também é possível, e nós temos que caminhar para isso, né? Discutir a temática da juventude negra não é diferente de discutir qualquer outra temática, mas eu vou precisar dispor de um mecanismo, de uma metodologia para poder fazer isso. E essa metodologia chama-se resenha crítica de filme, né? Então esse professor ele nos falava como fazer do filme, a resenha crítica do filme, né? Que passa pelo mesmo processo da resenha crítica do livro, aí acrescenta-se alguns 2 ou 3 passos, né? E aí isso é matéria de aula, matéria para depois ser retomada, talvez um debate aqui, voltar a essa discussão, não é? Mas que os passos seriam o seguinte, por exemplo, após assistir um filme, escrever o máximo possível as suas impressões sobre aquele filme. Isso no Cineclube, o paralelo disso no Cineclube é o momento em que a Aurinete está aqui à frente e fala, está coordenando um filme, e um dia eu coordenei um filme com a Aurinete, e a gente pergunta, pessoal, o que vocês acharam do filme? Aí um fala uma coisa, o outro fala outra, um chora, outro ri, um conta uma parte que mais tocou, né? Ali, outro fica revoltado, briga, um concorda com o outro, então, mas pulveriza, né? De análises no local, que é muito importante, é uma espécie de tempestade de ideias, seriam as suas impressões imediatas, sem mediação, é isso que significa a palavra imediato, né? Impressão imediata, sem a mediação. Você não tem mediação da pesquisa, não tem mediação de um pesquisador, de alguém especialista, e nem você fazendo outras pesquisas. Você viu o filme e você tem uma ideia sobre ele. Veja, na resenha crítica, essa é a primeira tarefa, essa é a primeira ação. Tem um outro passo que é necessário. Depois que você fez isso, você precisa ir para a biblioteca. Ir para a biblioteca, quando se fala de Cineclube, é ir para a internet mesmo, né? Não é ir para a biblioteca ali pegar livro, não é isso, né? É ir para a internet mesmo, é pesquisar sobre o autor, é pesquisar sobre o filme, é analisar as críticas que existem sobre o filme, é pegar uma palavra-chave no filme, uma palavra que você não entendeu e pesquisar e confrontar o que você viu com o que foi falado, é olhar outras críticas que foram feitas ao filme, a ideia de recepção, quer dizer, como esse filme foi recepcionado pela crítica e pelo público na época que foi lançada. Você vai confrontar o que você viu hoje, depois de muitos anos daquele filme lançado,